Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! De 1914 a 1920. A fundação do Palestra Itália até a conquista do primeiro título. A história da Sociedade Esportiva Palmeiras começa efetivamente em 1914. Por iniciativa de, em sua maioria, moradores do bairro do Brás, um bairro com muitos italianos na época. Muitos deles eram funcionários das indústrias Matarazzo, e ficaram empolgados com a excursão que o Torino e do Pro Vercelli da Itália fizeram ao Brasil naquele mesmo ano. Um dos mais envolvidos era o jovem jornalista Vincenzo Ragonetti, que publicou no Fanfolha, órgão de imprensa voltado à colônia italiana na capital paulista, um convite aos interessados na fundação de uma agremiação esportiva que tivesse a representatividade que a imensa comunidade merecia. O clube poderia ter sido fundado no dia 19 de agosto, mas não houve acordo com relação às diretrizes da instituição. Uma nova reunião foi agendada para a semana seguinte, dia 26 de agosto de 1914, no extinto Salão Alhambra, situado na antiga Rua Marechal Deodoro número 2, região onde hoje se localiza a Praça da Sé, e na presença de 46 pessoas, entre elas italianos, brasileiros, 2 portugueses e um espanhol, foi fundado o Palestra Itália. A palavra palestra tem origem grega, significa em tradução livre da língua italiana academia ou escola onde se pratica atividades físicas. Algumas pessoas que assinaram a ata de fundação foram: Ezequiel Simonig, eleito presidente; Luigi Emanuele Marzo, eleito vice-presidente; Luigi Servo, eleito secretário-geral; Vincenzo Ragonetti, eleito diretor esportivo. Evidentemente que muitas outras pessoas foram responsáveis pela criação do Palestra, mesmo não estando presentes na reunião. Outros tantos ajudaram a viabilizar financeiramente a empreitada e são distintos como fundadores beneméritos do clube, casos de Alexandro Marcondes Filho, advogado, foi ministro do Trabalho, Indústria e Comércio no governo Getúlio Vargas. Ele morreu 6 de outubro de 1974, aos 82 anos em São Paulo. Menotti Falchi, criador do primeiro chocolate fabricado em São Paulo, Chocolates Falchi, criado em 1885. Conde Adriano Crespi. Conde Rodolfo Crespi, um dos mais importantes empresários do início do século passado, residia no antigo número 47 da Avenida Paulista, esquina da Rua Ministro Rocha Azevedo, onde hoje está localizado o condomínio Setenco Plaza Torre Norte. Fundou o Juventus da Moca. Conde Alessandro Siciliano, empresário, banqueiro, foi dirigente de entidades de classe e filantropo, sendo patrocinador de inúmeras atividades beneficentes e ações de caridade. Conde Andrea Matarazzo. Conde Hermelino Matarazzo, foi um empresário brasileiro, primeiro filho de Francisco Matarazzo e o escolhido para sucedê-lo. Substituiu o pai no comando das empresas durante a Primeira Guerra Mundial. Morreu num acidente automobilístico em uma viagem de férias, em Bruzzolo, perto de Turim, em 25 de janeiro de 1920, aos 36 anos. Solteiro, não deixou filhos. Conde Francisco Matarazzo, fundador das indústrias Matarazzo, o maior complexo industrial da América Latina no início do século XX. Morreu em 10 de fevereiro de 1937 aos 82 anos. Apesar de já existirem algumas agremiações de essência italiana em São Paulo antes do Palestra Itália, nenhuma tinha o futebol como carro-chefe. Após as exibições do Torino e do Pro Vercelli, mais de uma dezena de clubes italianos de futebol surgiram só naquela mesma semana das excursões. Algumas tiveram vida curta, outras encontraram espaço nos campeonatos de várzea, e foi o Palestra o grande aglutinador da colônia e simpatizantes. Como a Itália foi definitivamente unificada apenas no final do século XIX, ainda era perceptível no Brasil o agrupamento de imigrantes oriundos de uma mesma região, com calabrases, sicilianos, vênetos, napolitanos, entre outros, convivendo entre si e até falando seu próprio dialeto. O Palestra, então, carregava a ambição de ratificar no Brasil a recém-concluída consolidação da Itália na Europa, formando um time que representasse a comunidade como um todo, e assim pudesse brigar de frente com as grandes potências do futebol oficial da cidade.
Por isso, em vez de entrar em campo sem a preparação adequada, perdendo jogos e desanimando seus seguidores como ocorreu com vários outros times que surgiam na época, a equipe palestrina ficou meses treinando e realizando avaliações no campo da Rua Major Maragliano, na Vila Mariana, a fim de reunir as melhores condições para disputar uma partida oficial. Superadas as dificuldades iniciais que quase obrigaram o Palestra a encerrar prematuramente suas atividades em meio à Primeira Guerra Mundial, já que a agremiação perdeu sócios e jogadores que tiveram que lutar pela Itália. A primeira partida do novo clube foi disputada em 24 de janeiro de 1915, contra o Savoia, no atual município de Votorantim, em amistoso que terminou com vitória palestrina por 2-0, gols de Bianco e Allegretti, ambos de pênalti. Disputando somente amistosos em seu primeiro ano de vida, o Palestra Itália conseguiu em 1916 vaga no torneio estadual regido pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, para participar de sua primeira competição oficial, cuja inscrição na liga já havia sido feita desde abril de 1915. A estreia no Campeonato Paulista ocorreu no dia 13 de maio daquele ano, no empate por 1-1 com o Mackenzie, vice-campeão estadual na temporada anterior. Logo no ano seguinte, o clube tornou-se vice-campeão paulista e enfrentou pela primeira vez o que é hoje o nosso maior rival paulista. Ganhamos por 3-0, com 3 gols de Caetano. Em 1918, porém, o Palestra abandonou a Associação Paulista de Esportes em resposta à perseguição que sofria dos clubes de elite da cidade e dos consequentes e frequentes erros de arbitragem. Foi neste período que a gripe espanhola assolava a Europa e chegava a São Paulo. O clube, então, abriu suas instalações na rua Libero Badaró para a Cruz Vermelha, fazendo de lá um hospital. O gesto fez com que o Palestra ganhasse simpatia do povo, gerando uma pressão para que a equipe voltasse a figurar no quadro da Associação Paulista de Esportes, o que aconteceu em 1919, culminando em mais um vice-campeonato. Em 1920, apenas 6 anos após a fundação, o time palestrino conquistou o título do Campeonato Paulista pela primeira vez na história, vencendo no jogo decisivo contra o poderoso Paulistano, então tetracampeão estadual, por 2-1. Ao mesmo tempo em que se desenvolvia esportivamente, o Palestra também aumentava seu patrimônio. Em 1920, com o apoio da Companhia Matarazzo, o clube efetuou a compra do campo de futebol e de grande parte do terreno do Parque Antártica pelo valor de 500 contos de réis, uma fortuna na época. Para se ter uma ideia, supondo uma taxa de inflação média anual de 5% ao longo dos anos e sem considerar outros fatores, poderíamos ter uma estimativa aproximada da conversão para algo em torno de 3.500.000 reais, naquela época. O contrato entre as partes foi firmado no dia 27 de abril de 1920. No mês seguinte, em 16 de maio, já como proprietário do estádio, o Palestra Itália goleou o Mackenzie por 7-0. Em agosto, o time conquistou a maior goleada de sua história em partidas oficiais, 11-0 sobre o Internacional, marca que permanece até os dias de hoje. E aí, torcedor palmeirense, curtiu a história? Deixe seu comentário e siga o Snoopy para ouvir mais histórias como essa.